Eles perdeu o toque de bola. Ele acabou marcando o toque do Neymar, que se irrita com a arbitragem de Carlos Velasco. E a tentativa de jogada da Colômbia lá pelo fundo. Bola direto pela linha do fundo. Foi uma também não, meu Deusinho. Já foi para o braço esquerdo da Cássio de Ramos. Foi toque isso aí. Não foi para rua. E aí, depois foi falta. Não tocou. Ainda que não se jogou. Ele joga na Itália. Se ele jogasse na Espanha, iam dizer que ele é piscineiro. É como ele chama o jogador que se joga desse jeito. Nós recupera a posse de bola, agora com a marcação, a marca não costuma ouvir nada. Passamos aí dos 2 minutos, a arbitragem está se perdendo, ó, um dos lances mais tolos. Não marca o que é falta, marca o que não é. Aí Jefferson. Escala Michael. Fred Guarim. Ela chega pelo meio, é o time colombiano. Fred tenta domina a bola, escapuliu, Jefferson por ali. Veterano Jefferson. O Jefferson é tão antigo no futebol que ele chegou a jogar final do Libertadores com o Filipão no Palmeiras, quando o Filipão foi campeão Libertadores no Palmeiras. E faz tempo isso, hein? Ainda não é século. Aí o Armeiro chegando, fazendo o último toque na bola. Marca uma cobrança. Oscar recupera, faz o toque para Neymar. Tudo todo mundo sabe que Oscar sai com a feita. Então, um pouco de Neymar no jogo, né, Ronaldo? Eu acho que o Neymar não está tão brilhante, né? Mas a seleção brasileira hoje está demonstrando um bom jogo, né? Coletivo, um bom jogo coletivo, não tá aquela dependência do Neymar. A gente está esperando o Neymar também aparecer pro jogo. É claro que o Neymar está jogando bem. Jogando relativamente bem, praticamente bem. Sempre se espera, né, Casagrande, alguma coisa espetacular do Neymar que possa resolver. Já aparece e faz essa coisa. Vamos esperar. Bola cruzamento. Aí vem. Hulk briga pela bola. O jogo falta. Arnaldo César Coelho. Essa vitória vai complicar o jogo. O bandeirinha que levantou. Não houve nada. Ele tira uma bola. Não pode mostrar para o canal. O Chúnica chuta por trás o calcanhar do Hulk. O bandeirinha que levantou a bola. Eu estava explicando o que aconteceu. O Hulk tocou com o bico do pé na bola, depois o jogador, pelo menos, chutou a perna do Hulk. Sem querer, claro, ele chutou a perna do Hulk. E nem que o cruzamento legal não era brasileiro. Luiz Rodrigues fica na posição de impedimento. É um velho árbitro argentino, técnico argentino, que é para tentar levar o time para dentro da área, o cruzamento, veio para o corte de cabeça feita pelo Thiago Silva. Alta, ele disse que não. Neymar caiu. A Colômbia domina. O Brasil está tudo atrás. A Colômbia tenta ir para o ataque. A Luiz Rodrigues fez um toque e sai que é Silva, Júlio César Oliveira. Na torcida aplaude, o Júlio não tem pressa. O Thiago está mandando o time subir. O Júlio bateu para frente. Neymar por trás, olhou para o juiz não deu nada. Neymar vai conversar, ameaça conversar com o juiz. Sanches fica com a bola. Aí Jefferson. Alemanha ganhou de 1-0. A França, hoje no Maracanã, primeiro time a se classificar para a semifinal. Esperando o adversário sair daqui. E Brasil e Colômbia. Olha o Fernandinho, partiu com vontade, brigou pela bola. O juiz paralisa e marca. O Fred Guarim cruza os braços, diz eu não fiz nada, não ouvi nada. Vamos ver. Ele fez a falta lá atrás, o juiz deu a lei da vantagem. Como não teve a vantagem, ele apitou com atraso, isso pode. E aí a falta dele do remedio, Fernandinho caindo, né? Mas a falta foi lá atrás. O que eu sinto é que os árbitros que estão tendo jogos do Brasil estão inseguros, para não dizer medrosos, estão com medo de jogar a favor ou contra para evitar a pressão da mídia. Isso é normal, a qualidade deles é de primeira qualidade. Eles têm que aplicar junto do Brasil de forma isenta.
O Fernandinho ficou sentindo ali o ombro, junto ao pescoço, caiu. Porque o Guarim caiu por cima dele, aí a cobrança para a seleção brasileira, o Mike ficou lá reclamando, está muito perto da bola do Kevin, está mesmo. O Neymar pode ajeitar. O Michael pisa na bola do pai do Hulk bate. O Fernandinho fica na frente do Kevin para evitar que o Kevin corra para cima da bola. Neymar, cruzamento! O quarto foi feito. Mas houve o toque de cabeça do Brasil, não deu violência. O Neymar jogou. Aí para o outro ângulo, o Neymar jogou na bola do lado, o Zé foi subindo, o Davi foi subindo, a bola tocou no jogador colombiano, deu falta de escanteio. Deu tiro de meta. Deu tiro de meta também. Nitidamente o Zapata tocou de cabeça na bola. Aí o Rodrigues. Máquina. Domina. Vai fazer o campo de lado, os caras recebem. Pode começar aqui atrás. Pisa lá atrás. Tem Fernandinho fazendo. Filho jogar mais atrás aí, o Thiago Silva atrasou. Fundamento da jogada. Vem ele mesmo buscar pelo meio. Faz o toque de lado. Marcelo recebe. Aí para Hulk. Outra vez para Marcelo. Outra vez para Hulk. Aí para Oscar. Atrás para o Davi Luiz. Permanece com a posse de bola o time brasileiro. Prefere ficar com a bola. Assim arriscado. Toque na frente. Para Fred. Bonito toque no meio. Aí o Hulk. Se mexeu o Neymar. Ele voltou na esquerda. Marcelo. Arrisca o ataque. Vai para cima da marcação, abriu espaço, tentou o cruzamento, jogou para subiu. Espina para fazer a defesa. O Fred caiu, quer ver? Tem uma pancada ali, ó. Quando o Jefferson vai subir, o Espina também. O Fred está ali embaixo. O Neymar chegou fazendo falta em cima do goleiro. E o Espina caiu bem por cima do Fred que sentiu. Os meninos se assustaram por ali. Aí o Fred mostrando o corpo, mas ele já está se levantando. Foi apenas uma pancada. Está vendo a jogada aí. E olha, inclusive no Jornal Nacional, nós tivemos dois especialistas que falaram sobre isso. O Gilberto e o Roberto Carlos. Fala-se muito dos laterais que não estão com apoio também. O Marcelo está fazendo uma belíssima partida e o Mike entrou bem. Entrou muito bem. Eu acho que o campo está modificado. O campo está modificado. Está funcionando muito bem o Paulinho, o Fernandinho, os caras ali, o Duque está voltando bastante. Está dando um pouco mais de liberdade do Marcelo e do Mike. O Mike está segurando um pouco mais. Neymar, não percebeu pelo meio, Marcelo. Ele tentou por o Hulk deixou o pé. A tabela ali para cima do Zapata. O Atlético marcou a falta já cobrada pelo time da Colômbia. E o Atlético bateu com a bola. O Zapata para e vai bater de novo. Agora vai bater para frente. Vamos ver nós vamos sair por ali. Houve marcado os jogadores colombianos. O Felipe marcado pelo cima do Deus, o Lidinho. Aí apareceu. Mais marcação ali. Eu tinha um livre na frente. O Livro da Beluí. Chegou o Marcelo. O juiz já paralisou, já marcou a falta. Marcou a falta de Ramos, deslocando no mar. O Davi. Nem deu ali, mas o Davi. Ele prende o braço do Davi Luiz e puxa o Davi Luiz na hora que ele vai subir. Ou seja, amigo, com isso o ato mostra que ele tem uma boa técnica. Está faltando para ele ótimo. A galera grita que o campeão voltou. Ele chega com muita garra para fazer o corte por baixo. Aí o Quadrado. Deixando o lateral para o Sullivan. Marcelo chega, corta, bate pela linha, de lado de novo. E Deus brasileiro fazendo aquecimento do Daniel Alves, Hernanes e Ramírez, Hernanes e Daniel Alves. O que foi do corpo, o colombiano aumentou o tranco. Foi para o chão, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para a seleção brasileira. Últimas semanas de família, dia 21 estreia nacional de Inverno. E a torcida brasileira, uma torcida diferente, uma torcida com todo mundo, dois meninas,
Muita gente vem para ser mestrado, vai ficar feliz com mestrado. E a bola batida para frente. Escurou de cabeça Sanches. Mas obriga ali pelo meio. Paulinho, aparece, levou, voltou na frente. 3 em cima dele. Voltou pro Hulk. Vai voltar o Paulinho. Voltou o Paulinho. Vai tentar com a linha de fundo. Ainda ele. Tentou tocar o calcanhar. A bola ficou presa com o Sanches. Bateu de qualquer maneira. Davi Luiz, vai cair no corpo. O Rodrigues. E Fernandinho. Aí para o Michael, pela direita. Luiz Rodrigues vai para cima dele, mas passou de passagem o Michael. E vai embora, na velocidade do jeito que ele gosta. E o Fred quis adivinhar o Michael não estava mais lá. Abriu as pernas do Fred para não passar. O Michael já estava fechando ali pelo meio, mas ele passou e o Rami Rodrigues nem viu ele passar. O Brasil marcando ali atrás, sentiu o Thiago Silva. Sentiu bastante. Sensação do time que eles bateram o joelho com o joelho não para, não. Os jogadores brasileiros, ele nem olhou, ele nem virou para o outro lado. Não prestando atenção na bola, cara, do outro lado do campo. Tá vendo? Ele, joelho com joelho, tá vendo? Ai, meu Deus. Se foi a pancada, acabou. Se torceu joelho do Ramos, mas a parte da frente do joelho, na parte de dentro do joelho. O Thiago sentiu bastante. Marcelo Corta, o Brasil está pressionado, mas é grande. Ronaldo, você está vendo o Luiz Gustavo ali, do lado do Dr. Rodrigo Lasmar. O Brasil que certo marcava, mas agora está muito pressionado ali atrás. Olha o Quadrado chegando. O Rodrigues, abertura pela esquerda, Armeiro, tentou, cruzou, puxou, Luiz Rodrigues, tocou pro meio, a bola batida para longe. Mas está pressionado o time brasileiro. É normal, a Colômbia está perdendo o jogo e está saindo para cima. Eu acho que o Brasil tem que tentar um pouco mais a adaptação, pelo menos nesse início do segundo tempo, assustar um pouco mais o time da Colômbia e fazer como fez no primeiro tempo, tomar conta do jogo. Está deixando um pouco o toque de bola envolvente da Colômbia começar a aparecer no jogo. Nós só temos que cortar isso, se esforçar um pouco mais. Vale a pena o esforço de marcar pressão para vencer a quartas de final. E precisa acertar um contra-ataque, né? Porque eles estão saindo e estão deixando. Exatamente, tem que comer, né? Ou seja, está faltando Neymar. Está faltando Neymar no time brasileiro. Aí a marcação. O Rincon girou. A Avenida veio por baixo da massa. Está tirando de lá. O goleiro Ospino, o tempo vai passando. O jogo começou tão bem, o Brasil começa a ficar dramático. Aí Armeiro recebe pela esquerda. Paulinho fica ali à distância, o lançamento. Thiago Silva vai subir, escorou de cabeça. Fernandinho faz grande partida, faz o toque. Paulinho não consegue acertar, briga por ela. Acabou armando o contra-ataque colombiano. Se esticou o Thiago Silva para tocar. Ramos, tenta o cruzamento. Thiago vem de novo. Olha para a casa, para essa casa, talvez seja o cara voltar a jogar pelo meio. Não sei se o lugar do Paulinho, vou deixar para os comentaristas falarem, mas as opções são várias. Ali tem Ramires, tem Lanes, tem William se ele quiser mais saída. E tem aquilo que ele disse que se precisasse botar os 3 zagueiros no final do centroavante. Vamos lá, Luiz, vamos ver. Ronaldo, você mexia? Ainda não, Galvão. Eu esperaria um pouco mais, mas de qualquer maneira, a gente espera também muito mais do Fred, né? Em todos os jogos que ele fez, a gente tem esperado uma grande atuação do Fred, um chute a gol, gol dele. Ele realmente não tem participado muito. É uma opção entrar um jogador de meio campo e tentar controlar mais, ter a posse de bola nesse segundo campo. Aí o Brasil, tocando ali atrás, a bola recuada para Júlio César. Eu podemos esquecer que ele ganhou no 1-0 a partida. Ele está perdendo o jogo, ele está ganhando o jogo. O adversário está tentando correr atrás de um empate. A pressão é até normal, tem que consertar o posicionamento dos jogadores em campo. Ainda não precisa de alteração. Davi Luiz foi ali, cometeu a falta em cima do Quadrado. Eckerman está junto na lateral de campo. Chega. Sim, liga.
Marinho tocou de lado, recebe de volta. Fica girando com o Marinho. Ramos Rodrigues, quadrado. Marcelo vai, tomou deles, os dois. Marcelo. Os brasileiros se levantam a cada instante com as marcações do árbitro espanhol Carlos Velasco. Arnaldo? Porque Quadrado também se joga, qualquer toquinho ele crava a falta. E aí o juiz apita, os jogadores pressionam para ele dar o cartão. Aí meu irmão na área brasileira, aí o Thiago, botou o gol do Brasil, todo o time brasileiro ali, na área. O Hulk fica na frente da bola, o Neymar é homem para escapar do contra-ataque. Ramos Rodrigues vai para a cobrança, vai jogar de perna esquerda, lá dentro da área para ver o que acontece, vai jogar para o Tumulto. Jogou! A bola batida de um lado para o outro. O Fred ajudando lá atrás, tirou. Chegou Jefferson. Voltou no Sanches. Outra vez bola para a área. Fernandinho tira de cabeça. Essa é a hora de acertar o contra-ataque. Essa é a hora de acertar o contra-ataque. Toca os caras. Isso, toca o Neymar. Vambora, Neymar. Vambora. Essa é a hora do contra-ataque. Essa é a hora do Neymar brilhar. Tentou a e o Quadrado é o dono do jogo, né? E o juiz esqueceu o cartão do Lobo no segundo tempo. Que é uma falta para parar a jogada. No Madrid ele vai no corpo para parar o lance. O Quadrado é absolutamente o dono do jogo. Veja como ele faz a falta, entra de forma dura em cima do Neymar, podia mostrar o cartão amarelo e vai e dá ele uma dura no juiz. É o dono do jogo, o Quadrado. E se o Quadrado é o dono do jogo, não? A arbitragem está sem dono. O Ronaldo falou aqui no negócio que o Vini deu um choque na entrada da área, perto da área do Brasil, caiu o cartão amarelo lá do outro lado do campo. Na direita do Vila Céu agora, né? É verdade, caiu mesmo. Olha lá o cartão. Eles perderam o cartão, gente. Não entrou um lenço, mas caiu alguma coisa no bolso dele. Vamos lá, Neymar. Desde o primeiro tempo. Vamos lá, Neymar para a cobrança. Caprichou, Neymar bateu para a área. E cruzamento ali, chute. Olha o juiz, o goleiro se enrolou, bola batida, ele vai marcar a falta. Agora ele vai dar o cartão, sabe para quem? Eu acho que foi para o Thiago Silva. Foi o Thiago Silva, está fora da semifinal, caso o Brasil se classifique. Vou explicar o que aconteceu. Quando o goleiro defende, nenhum adversário pode impedir que ele chute para frente. Veja só, ele vai chutar e o Thiago se mete e impede que ele chute a bola para frente. Isso é lance de falta e de cartão amarelo. Correta atitude do homem. Quando ele está com a bola na mão, então, vamos explicar bem, porque ele não faz falta, não faz nada. O juiz joga a bola, o goleiro joga a bola para cima. Quando ele joga a bola para cima, ele não entra em jogo? Não. Enquanto ele joga para cima e chuta, a bola é como se ele tivesse a posse da bola. A regra é clara nesse assunto. Nenhum jogador adversário pode se meter na frente. Tem que deixar ele chutar a bola para frente. O Thiago não deixou e tomou corretamente o primeiro cartão amarelo. Olha o Filipão, reação do Filipão, porque o lance pode não fazer diferença nenhuma no jogo, mas o lance faz uma diferença muito grande, não é possível semifinal com a Alemanha. A imagem do Dante aí. O time mesmo, Dante. Eu nem esperar que o Brasil consiga essa vitória e o Dante entre. Ele entrou na Copa das Confederações, ele está até fazendo gol na Itália. Vai lá, Neymar, decide isso. Tentou a finta, perdeu para o Diapos. Está faltando o Neymar. Aí vem Ramos Rodrigues. Saiu do primeiro, saiu do terceiro, Paulinho, botou na frente. Está vindo os zagueiros brasileiros se agigantam de novo. Vai para o chão o jogador colombiano. Mas agora já começa a ser talvez a hora, 20 minutos, tirar o Paulinho, que sai botar o Hernandes. Ou então vem com aquela ideia que ele teve. O Filipão dizia: se estiver ganhando, se a coisa estiver complicada, bota o Henrique, joga com 3 zagueiros. Vamos ver. Enquanto não mexeu ainda. O Henrique aí. Vamos para o Brasil, sai para a Colômbia. Ramos Rodrigues, vai para a cobrança. Começa a ficar dramático o jogo. Aí você pega aqui. O lançamento para a área. Bate Júlio César, sai na primeira. O Bandeira está com a bandeira levantada. Não. Ele está apontando o lance ali. Ele já tinha paralisado. Esse Bandeira que nós estamos vendo aqui, Roberto Alonso. Os colombianos se desesperam. O torcedor vibrando na hora que viu a atenção da seleção brasileira. O Jefferson está aí. Vamos ver agora o lance. Tem 2 jogadores impedidos.
No bate, rebate, vai daqui, vem pra lá. Júlio César pegou daqui, pegou dali. O Jefferson bateu pro gol. Posso explicar? Agora você explica. Quando houve o lançamento na área, o capitão do time, Jefferson, já estava em posição de impedimento. A bola chegou nele, o bandeirinha levantou e o juiz ficou dormindo. Não viu que ele tinha levantado. Tinha que ter apitado antes. E tem outra irregularidade. Sempre tem um jogador em posição de impedimento que volta para disputar a bola. Ele não pode disputar a bola porque ele estava no início em posição de impedimento. Só pode voltar. Só pode voltar. Exatamente. Anulado o gol, portanto, aí. Por isso que o Brasil tem que decidir. Hulk tentou. E bem anulado. E cartão amarelo. Cartão amarelo para Rames Rodrigues. Vai pegar passando o jogo dramático. Haja coração outra vez. Mas com a exclusão do Thiago Silva do próximo jogo, a gente espera que ele aconteça, o Davi Luiz certamente será o capitão do Brasil. Aí a falta em cima do Hulk. E o menininho ali falou que no final, fiscal que não gostou. Tem um carrinho feio no meio do jogador, falta bem marcada e cartão bem aplicado. Até para a preservação do Paulinho, ele não tem ritmo de jogo. Também não foi agora, chegou a 25 minutos, não, aquela coisa que vocês falam. O Paulinho começou bem, começou o jogo bem, mas já está sentindo talvez o ritmo do jogo. Ele falou, não mexe ainda. Não foi a cobrança. A Luiz tomou distância. Aí o goleiro Cospinho. Ele chamou alguém. Fernandes foi chamado. Fernandes. Partiu Davi, bateu! Gol! 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 Davi Luiz é o cara! Ele marca, ele briga, ele luta, ele vai botar a passadeira de capitão, ele bate o papo, ele faz o gol! Davi Luiz! Mano do céu! E que cobrança, amigo! O goleirão cruzou a passada da vez. E ele fez muitos gols assim no Chelsea, com falta, o Ramos já está falando de longe. Beleza, o nome dele! Soltou bomba de pé direito, a bola cai. Essa bola que cai mata o goleiro, né, cara? Mata o goleiro. Foi uma cobrança fantástica. Ele lembrou um amigo nosso, um jogador antigo, que era o Nelinho, fazia gol dessa distância, desse jeito. Não batia 3 vezes, batia 3 vezes. Não foi 3 vezes do Davi, mas ele lembrou o Nelinho batendo o pau. Engraçado que é muito difícil essa precisão, principalmente do lado interno do técnico seguinte no futebol de chapa. Ele bateu de chapa e a bola foi como se tivesse batido no peito do pé uma folha seca. Tipo, Didi, é isso. Foi uma folha seca do Davi Luiz. E olha só, os 2 gols dos 2 zagueiros brasileiros, que pena. Nesse momento, o Thiago Dante vai se preparando aí, Dante. Ganhando bom, Dante. Vai se preparando. Atenção, Davi Luiz, a gigante. O jogador da coluna tomou cartão amarelo no momento do gol, depois do gol. Já o tiro fala, o Coluna vem para o ataque, o Brasil toma. Olha, é o momento do contra-ataque, eles vão vir com tudo. Aí o passo foi errado pelo meio. Tem que tomar essa bola. Não pode deixar eles pensarem em sobrevivência. Sai que chuva! Júlio César saiu e pegou. Mas bom, jogou. Neymar, toque bonito, mas. Olha aí, a cobrança foi a 30 metros do gol. Isso, Marcelo! Com muita graça, seleção brasileira. Aí vem lá pela esquerda o Arbeiro. Mais um toque pro meio. Rames Rodrigues. Jogou. Insiste o time colombiano. Fernandinho tira. O time colombiano vai para cima, o Brasil se fecha, a bola tocada, o Brasil tira, o Brasil corta. A bola chega pela direita, Rames Rodrigues, limpou o lance, Marcelo brigou com ele, tomou na rua, saiu com a bola dominada. 2 em cima, ele prende, vem dar um bicão, de bola para longe.
Nem precisava disso, vai mostrar. Aqui não, velho. Aqui não, vem não. Pegou a bola com esse chute é para mostrar alguma coisa, né, irmão? Bola pro mato, que jogo é de campeonato e é do mundo, né? É isso. Faz com esse perigo. 26 minutos no segundo tempo, a Colômbia inteira para o ataque. A bola enfiada. Thiago Silva sai, faz um ponto, o juiz marca. Thiago Silva experiente, desaba em campo. Mesmo com a pequena pressão que a Colômbia vem fazendo, o jogo está muito controlado. A seleção brasileira está controlando muito bem, tanto na defesa como no ataque e no meio do campo, jogando bem na bola, segurando a bola quando é possível. Mas a gente tem outras preocupações a partir desse momento. Lógico que temos que terminar esse jogo ganhando, mas já perdemos um jogador para o próximo jogo e ainda tem o Neymar, que não está fazendo uma boa atuação, pendurado com o cartão amarelo. Então, é uma opção também para tirar ele do jogo e salvar ele para a semifinal. Vamos esperar esse lance. Com o Ronaldo. Tudo que ele falou dessa vez, assim, nesse momento eu concordo. Eu acho até que preservar seria interessante e matar o jogo seria interessante. Está 2-0, a Colômbia vai sair para cima que nem louca para tentar recuperar o resultado. É o momento do Brasil acabar com o jogo. Vamos ver, se acaba agora. Neymar, perna esquerda, bateu pro gol! Ele tentou o capricho que a bola fizesse a curva. Ela foi para fora, olha como ele bateu aí. Bateu de chapa também, como bateu o Davi Luiz, olha lá. Ele buscou fazer a curva na bola, buscando ali o ângulo superior direito do goleiro Ospina, que estava completamente fora do lance. O tempo vai passando, e essa altura o tempo é amigo do futebol brasileiro. 2 para o Brasil, 0 para a Colômbia. O Fred fez bem a parede ali, fez o trabalho do pivô. Às vezes o centroavante joga sem nem tocar na bola. Opa! Empurrado da irmã. E não é lance. O que ele deu? Deu a falta seguinte. O Neymar foi empurrado e não deu. O Arnaldo, vou dizer uma coisa para você. Esse juiz é muito ruim. É inseguro, nervoso, preocupado com a capitão do Brasil, direção dos jogadores da Colômbia. Então vai matar o Campeonato Espanhol. Deixa ele lá pitando o Campeonato Espanhol por lá. Aí vem o time da Colômbia. E temos uma outra alteração na Colômbia. O time 17. Vamos ver já o time da Colômbia. Vou colocar o dele em casa aqui para mim. Davi. E o toque. O último toque é do Ramos, com o número 19. Entrou 17, Baca, Galvão. Entrou 17, Baca. Carlos Baca. Entrou 17, Carlos Baca. No lugar dele. Estou olhando aqui por exclusão. Pois é. É que eu estou tentando. No momento do gol. Você falava do cartão amarelo no momento do gol. Foi o Dietos que tomou o cartão amarelo. Saiu o Gutierrez para a entrada do Baca. E aí vem a Colômbia. Júlio César sai. Esquisito. Júlio César sai para pegar o tempo, vai passando. Vamos chegando a 30 minutos. 2 para o Brasil, 0 para a Colômbia. A Alemanha está nas semifinais. A Alemanha ganhou a França por 1-0. A Zona ganhando por 2-0. Por enquanto vai se classificando para jogar contra a Alemanha. Os outros 2 jogos das quartas de final, amanhã, 1h, direto de Brasília, Argentina e Bélgica. Kleber Machado. Às 5h, direto de Salvador, ao longo de Costa Rica, Luiz Roberto. Aí a marcação em cima do James Rodrigues, ele se joga, vai pro chão. Era exatamente o Baca, que foi marcada a falta contra o Baca. Ele fez falta, né? Fez, o Thiago foi se antecipar e foi no corpo. Talvez o Davi Luiz, que hoje faz o jogo de número 41 pela seleção brasileira, não tinha marcado nenhum gol desde que estreou pela seleção brasileira, mas agora já é o segundo, já o vice-artilheiro do Brasil, 2 gols nessa Copa do Mundo, e ele lidera também um ranking individual que a FIFA faz entre os jogadores. Por enquanto, até ontem, o Davi Luiz era o líder, com o James Rodrigues em segundo lugar. Você viu a expressão dele e o abraço carinhoso do Thiago Silva. É um outro time. É um outro time na postura, fundamentalmente na postura. Fred brigou pela bola. Fernandinho vai no meio, não dá espaço para o time. Ou mais uma do James Rodrigues. Vem Marcelo, para cima dele. Não deixa ele crescer. Tímica, vai para o ataque. Isso, partidaça do Marcelo. Ele recebe de novo. Olhou o Neymar. Neymar patriota da bola, Zapata fez o corte.
talvez fosse mesmo o momento de poupar o Neymar, que tem cartão amarelo. Então foi o seguinte, Neymar, decide essa, mas depois você sai. Por baixo, Yapes. O Neymar cai, fica sentindo a pancada, o juiz diz que não ouve nada, manda seguir. Aí o Sanches. Vamos para 31 minutos do segundo tempo. O Castelão em Fortaleza vive momentos de delírio. O Brasil vai vencendo por 2-0 nas quartas de final. Paulinho chega, cortou na boa. E quando eu falei do Paulinho, nada contra a participação dele no jogo, começou muitíssimo bem. Jogou bem, aqui ele está com menos ritmo que os outros, né, Casamento? Você mexia agora não? Deixa assim. Não, eu deixava assim, do jeito que tá. Então vamos embora. Então vamos lá. Sem mexer. Rames Rodrigues. Marcelo, briga de novo. Tomou a primeira. Rames Rodrigues, botar impedido. Davi Luiz chegou. Ele está dando pena. É isso? É isso? Um canto do goleiro. Ele apontou a marca do pênalti, cartão para o Júlio César. E olha, eu tive inteiramente a sensação de estar impedido o jogador colombiano no momento desse toque. Não estava tendo brasileiro do outro lado. Aí o Júlio César sai e aí é pênalti, né? Pênalti bem marcado, o Luciano foi driblado, levantou o pé, tem intenção, e aí fez pênalti. O jogador estou reclamando, queria que ele desse vermelho para o Júlio César. Na verdade, não era para vermelho, era amarelo. E não houve impedimento. Não houve, porque agora deu para ver pelas pernas as meias brancas do jogador do outro lado. Eu estava olhando a marcação em cima do jogador. O jogo está sentindo o joelho. Bateu ali joelho com joelho. E o árbitro não deixa entrar nem o massagista nem o médico. Muito estranho isso. O juiz, o goleiro não tem o direito de ser atendido, ele não é diferenciado dos outros, sabe? É, exatamente. O Júlio César está de pé. O Vitor já estava no aquecimento ali. Isso que é curioso, né? Porque muita gente imagina que o Vitor é o terceiro goleiro, mas o Zé ficou sentado e o Vitor queria se reunir. Esboçou o aquecimento. Júlio César, já pensou? Se ele pega mais essa? Ele é pegador. Rames Rodrigues. É o artilheiro da Copa com 5 gols. Vai tentar o 6º gol dele na Copa. Vamos com 33 minutos. Um jogo que já poderia estar decidido, que eu vi nitidamente. Claramente vai ter um ponto na marca do pênalti. Ele olhou para o Bandeira. O Bandeira não deu impedimento. Ele apontou na marca do pênalti. Vamos colocar ali. Rames Rodrigues vai para a cobrança. Júlio César fica na posição do 5º gol. Aí um menino de 22 anos. Um goleiro veterano. Já foi considerado o melhor do mundo. Que vem de pegar pênaltis na decisão contra o Chile. Vai autorizar o árbitro. Rames Rodrigues vai para a cobrança. Muita responsabilidade para o menino. Júlio César no gol. Partiu Ramos, perna esquerda, parou, bateu e fez o gol. O Júlio escolheu o canto, escolheu o esquerdo, ele tocou no direito, faz o 6º gol dele na Copa do Mundo. A Colômbia faz o primeiro gol da história do Brasil para a Colômbia. Haja coração! A Colômbia já colocou o quarto na fazenda da alteração. Vai sair o Quadrado, vai entrar o Quinteiro, camisa 20. Sai o Quadrado, entra Quinteiro. A camisa número 20. Saindo o voto Quadrado, entrando o voto Quinteiro. A nova paradinha foi legal? Foi legal, isso não é paradinha, não. Foi diminuir a velocidade. Você não pode passar o pé em cima da bola para depois bater de novo. Vamos ver como é que se comporta no time brasileiro. Se o Filipão mexe alguma coisa, 2 para o Brasil, para a Colômbia, o jogo vai ser decidido, fica perigoso, fica dramático. O Brasil marca. Oscar tentou a Colômbia, vem pela esquerda, vem com o Armeiro. Lá vem cruzamento, bateu no Michael, foi pela linha de fundo, escanteio para a Colômbia, para a aplicação do torcedor colombiano aqui no Castelão de Fortaleza. Fica preocupada a torcida brasileira. Olha a torcida gritar. Olha, cruzamento, toque de cabeça. Essa quase perdeu, Flávio. Foi impedimento. O toque de cabeça ali cruzou a frente. O gol do Júlio César. No momento do toque, foi impedido. O jogador foi o Bandeira levantou. Aí mexeu o time do Brasil. E parece Ramírez ali.
Vai entrar Ramírez. Situação ali, o técnico não entrou, para marcar impedimento, mas o Toma recebe. Mas não dá para poupar ninguém ali. Cresceu no jogo do time da Colômbia. Para deixar o menino querer jogar. Chega o colombiano, chega o brasileiro, pode ter feito esse escanteio. Sai o Silva. Vai sair o Hulk na entrada do Ramírez, que é uma substituição que sempre faz no Filipão. O número 16 vai entrando. Vai entrar o Ramírez, no lugar do Hulk. Ele também não pressa o Hulk para sair. O jogo é dramático. 2 para o Brasil e para a Colômbia. Carga de dramaticidade nessa Copa do Mundo jamais vista em uma outra missão. Aí entrando o Ramírez. Aí para a cobrança de escanteio, o time da Colômbia. São 6 jogadores, 7 agora da Colômbia na área, chegou a dentro também. São 9 jogadores do Brasil na marcação. Lá vem cruzamento, vem bola para a área, fechada, aquele cabeça para linha no fundo do outro escanteio, o Fred tirou. 9 jogadores brasileiros na marcação. Fora o Júlio César. 7 jogadores da Colômbia esperando o cruzamento. E lá vem de novo, vem fechado de novo, o toque de cabeça, outra vez o corte. Se segura como pode o time brasileiro. São 2 bolas em campo por ali, o lateral é para a seleção da Colômbia, a Colômbia dentro da pressa do mundo. 37, vamos para 38 minutos. Vai para a cobrança. Sullivan. Jogou para a área. A bola puxada, quem chega, o Michael não chegou na bola. Fernandinho, gigante no jogo, falta nele. Inclusive já marcou. E hoje, depois do Globo Repórter, tem o penúltimo episódio de O Caçador. O jogo é dramático, nós vamos para os minutos finais, a torcida sente, a torcida se cala, a torcida não pode se calar. Nesse momento é só o torcedor colombiano quem grita. E agora, o que tem que fazer? Mexe, deixa assim, ele fez uma mexida. Ele preencheu mais um meio campo, que é onde o Brasil está perdendo o jogo nesse momento. Ele vai tentar fechar ali, apesar que está tendo muito espaço para jogar. Eu acho que é isso, tem que se fechar e sair do jogo também. Voltou a ter espaço, o time da Colômbia, a bola chegando pela esquerda, já subiu a bandeira. Já subiu a bandeira de Roberto Alonso. Ronald, com toda a sua experiência. Nesse momento ele chamou o Hernandes agora. Nesse momento, o que se faz? Eu estou curioso para ver essa substituição. Eu prefiro falar depois dessa substituição, né? Porque ele tem que dar uma ajeitada no time. A Colômbia cresceu. Esse gol, se você perceber na jogada que originou esse contra-ataque, 4 jogadores brasileiros ficaram atrás da linha da bola. Né? Ganhando de 2-0, isso não pode acontecer numa Copa do Mundo. Vamos ver. Vamos para 40 minutos. Paulinho, atenção. Saiu o Paulinho. Ele reforça o meio campo, porque passou a ter espaço o time da Colômbia, né, Casa Grande? Ele saiu jogando aquele espaço que o Brasil não deu o jogo inteiro. Exatamente. Tem um espaço no meio campo e tem que preencher isso aí. E lá vem eles de novo, olha na velocidade. Os caras chegou, fez o toque por baixo, pediu o tiro de meta. O Bandeira vai dar escanteio. A vida no Bandeira. Jogo dramático. Passando dos 40 minutos. Vai sair o Paulinho. A entrada do Hernandes. Aí o Paulinho correu quase 10 quilômetros. Além do time outro, ele correu muito desde o Paulinho. Entra Hernandes, o número 18. Companheiro de meio campo do Fred Guarini, número 13 da Colômbia. O time deles na Itália. Lá vem cruzamento, vem bola para a área, por baixo. O Ramírez fez o corte. Falta no Neymar. O Júlio deu vantagem. Oscar recebe. Ramírez parte. Oscar carrega, Neymar está caído, está sentindo. Oscar prende bola no ataque. Ele tenta o lançamento, ele olha. É falta em cima dele. E o Neymar sentiu a pancada por trás. Quando ele foi matar a bola no peito,
O jogador colombiano chegou fazendo a falta, não, o juiz deu vantagem, né? E ele machucou mesmo, porque o Marcelo falou assim, vamos, ele não quis levantar, porque sentiu. Ele tomou uma pancada ali nas costas do colombiano. Agora o juiz chega, e o Marcelo está desesperado. Ajoelhada nas costas do Neymar. O Zúñiga chegou dando uma ajoelhada nas costas do Neymar. Esse juiz é ruim demais. Esse juiz já tinha que oferecer um cartão amarelo no primeiro tempo. Agora foi lá e deu uma ajoelhada. Isso é agressão. Esse árbitro espanhol é ruim demais. E aí vão tirar, vai pedir substituição já. Está sentindo o Neymar na pancada nas costas. É o doutor Rum quem pede a alteração. O Brasil fez 2 alterações, botou ali no lugar do Paulinho, botou ali no lugar do Brook. Henrique vem. Agora ele vai fazer aquilo de fechar os 3 zagueiros. Bom, esse lance é o tipo de lance que não tem que dar a lei da vantagem. A melhor vantagem é dar o cartão vermelho para o jogador e parar o jogo. Porque daqui para frente eu não sei o que pode acontecer, porque foi uma agressão. O Neymar ia matar a bola no peito e ele deu uma ajoelhada nas costas, não tinha nada a ver. O juiz é uma decepção. Falar uma coisa que eu vou aqui. Tá? A pancada foi muito forte. O campeonato espanhol, tudo que o jogador do Real Madrid reclama, tudo que o jogador do Barcelona reclama, o juiz entra na vez. O Real Madrid jogou nos 2 times. O campeonato no nível da arbitragem é muito complicado por isso. Tem muita confusão por causa disso, não é verdade? O fato é que o árbitro está ali para defender o jogador, e principalmente o jogador de qualidade, o jogador que é ousado, que tem qualidade com bola nos pés. O que aconteceu foi uma agressão, isso o jogador não tinha cartão vermelho. E eu pergunto ao Arnaldo, isso pode ser julgado depois? Não, o árbitro já julgou esse, dificilmente. E tipo, vai dar uma punição sem ser essa do árbitro. Muito. Tudo bem. Aí o corte feito. Essa pergunta foi a comissão do jogador da Colômbia. A gente quer foi fora para o Brasil classificado para a semifinal. Mas que era passivo de punição, não. Valeu o time colombiano. 43 gols para 44. Botou na frente o time da Colômbia, bola batida. Henrique no primeiro lance dele para fazer o corte. Fica com 3 zagueiros. Henrique, como jogava no Palmeiras, com o Filipão, como líder. Agora temos Thiago Silva, temos Henrique e temos Davi Luiz. Os laterais se seguram por ali. Marcelo chega em mais uma bola. Briga por ela. Zúñiga no lance. Marcelo também. Marcelo chega. Marcelo toma. Marcelo prende. Marcelo bate para frente. O Bandeira diz que a bola saiu. O lateral é da Colômbia. Ele marcou falta no Marcelo. O juiz, né? Porque a Bandeira deu o lateral para a Colômbia. A Bandeira apontou a bandeira dele contra a linha de jogo brasileira. O juiz deu falta. Melhor que ia dar a falta. Né? Vamos nos ir caminhando para o final do jogo. Já vamos chegar a 45. O que ele vai dar na próxima? 3 minutos no mínimo. Pode dar mais. Estou vendo 5 ali na mão. Isso é jogo para o pior jogo para 5. A Vinus bateu na frente. Escola de cabeça. Chega o Oscar, faz o corte. O Filipão se desespera. Fica gritando ali com o Fred. Aí que o Fred ajuda 5 minutos de acréscimo. A desespero do torcedor do Brasil para o Colômbia. Henrique mete a cabeça, faz o corte. Que Fred joga no peito do Hernanes. Santos ficou com a bola. Toca de lado. Toca para Armeiro. Lá vem a Colômbia. Ramos Rodrigues faz o toque de lado. O Brasil se fecha. Tem 3 zagueiros agora. Thiago Silva sai no primeiro combate. Fernandinho vem, chega para tomar, chega Henrique. Chega Fernandinho, bate o Júlio César, tira daí. Ninguém do Brasil lá na frente, vai ser pressão total da Colômbia. Tem que ficar pelo menos um ali na frente da zagueira. Atormentar a vida deles. Claro, está muito atrás, está esperando acabar o jogo e deixando a pressão da Colômbia seguir. Eu acho que tem que sair do jogo, tem que sair alguém na frente. Quem é que matou o jogo? Quem é que matou o jogo? Vamos embora. Contra-ataque. Oscar carregou. Hernanes abriu pela esquerda. Fred está no meio. Amigos do outro lado. Hernanes carrega. Tem muita personalidade. Arriscou. Lançamento para Amigos.
46, parece que o tempo não passa. O juiz prometeu o jogo até 50. Tem que marcar essa saída de bola. Agora tem que correr mais do que nunca. Zúñiga. Na frente dele, Hernanes. A bola tocada para o meio. Fred já sem muita condição física ali. O Leno Almeida corre muito lá pela esquerda. Vem com o ataque, lançamento. Tira de cabeça, Thiago. O Fred tentou partir nitidamente cansado. Bruno Almeida. Quem é que sobe? Toque de cabeça. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Vem Marcelo. Sempre Marcelo. Mete o pé esquerdo na bola. Se desespera pro Bandeira, porque ele queria avançar para o Brasil. Aí Daniel Alves. Come a camisa. O Paulinho com alguma coisa mordendo também. Vamos puxar o time brasileiro. Escanteio, bola para a área. Pela linha de fundo. Você tá vendo? Muito tenso nesse jogo, muito nervoso. Né? Mas o Brasil, eu acho que o Filipão mexeu errado. Ao tirar o Hulk e deixar o Fred no campo. O Fred, a participação dele tem sido muito pequena durante o jogo. E o Hulk, mesmo tendo errado algumas finalizações no primeiro tempo, é um jogador de muita velocidade. E no contra-ataque ele poderia fazer machucar a defesa do Botafogo. Olha o cruzamento aí, o Fred. Ok, cabeça. O zagueiro do Jefferson virou centralmente. Ele não veio para a defesa. Ele ficou na frente. Lógico, não tem ninguém no Brasil. O Brasil está muito. O Vitor se irritou com o torcedor agora. Pediu para o torcedor tem que gritar quando tá bom. Não, quando tá ganhando 2-0 é fácil. Agora tem que gritar mesmo. O Vitor fez gestos duros ali para a torcida gritar. Aí o Fred tenta fazer marcada, tranquilo, desculpa. O Brasil não deixou a Colômbia atacar, deixou a Colômbia ir para cima, e a presença de alguns jogadores no ataque é importante. O Brasil não pode recusar tanto o jogo, apesar de estar faltando 2 minutos, tem que fazer um jogo normal, tem que ter gente no ataque, tem que tentar matar o jogo, apesar que está terminando. Olha, tem 8h30, é o jogo com o maior número de faltas na Copa, 52 faltas, o maior número de faltas agora, que o Neymar passou por ele na marca, chorando copiosamente. Uma entrada criminosa no Zúñiga, no joelho, nas costas do Neymar. E vai para a cobrança de falta Quinteiro. Ligou o Júlio César. De novo, vai ficar um jogador em posição de primeiro que vai voltar para participar do Revinhas. O Vamos já voltou. E o goleirão vai para a área. Vai para a área o Ospina. Já vem cruzamento. Todo atrás do time do Brasil. Exceção do Oscar, lançamento para a área. Vai para fora. É tiro de meta para a seleção brasileira. Menos 1 minuto, seu juiz. Mas será que vai ser sempre assim? Com o coração batendo na boca? Mas também não é assim só na seleção brasileira. Tem sido assim para todos. Hoje, a Alemanha ganhou de 1-0 no último minuto. O Neuer fez uma defesa milagrosa. E o chute do francês Benzema. Tem sido assim para todo mundo. São grandes jogos. É a Copa da intensidade. Se nunca até o instante final. Ramires pediu a falta. O juiz deu o quê? Fred abre os braços. Thiago Silva abre os braços. E o juiz nem aponta o que deu, não. Não sabe, não sabe. Está perguntando. Eu acho que ele vai andar até lá. Já olhou para o Bruno. E acabou. Final de jogo! Vem,